e pensar que a maioria das pessoas imagina que esse livro é chato. Salve galera, eu sou o Dan Falter e hoje nós vamos falar de um romance muito, mas muito antigo. Nós vamos falar de A Pata da Gazela, de José de Alencar, livro publicado no longínquo ano de 1870. É isso mesmo, mas agora eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para que você não pare esse vídeo, porque provavelmente o seu preconceito está vindo aí muito forte dizendo para você: ah, Dan, deve ser um daqueles livros velhos chatos, então eu nem quero saber. Pois saiba que se essa é a sua opinião, você não poderia estar mais errado. Então fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar como esse livro é um dos mais divertidos do seu tempo. Mas antes de eu falar sobre o livro, eu preciso falar para vocês da forma como eu li esse livro. Já que eu não o li, eu o escutei. É isso mesmo, eu estou ali seguindo o projeto da youtuber e jornalista Isabela Lubrano, onde ela está lendo vários livros clássicos capítulo a capítulo. E eu recomendo muito que vocês façam isso também, já que no caso desses clássicos, a Isabela não apenas faz a leitura, mas ela também comenta durante a leitura. Então ela acaba nos ajudando ali com algumas palavras mais difíceis, o que pode vir a ser aí um dos primeiros obstáculos quando a gente pega uma obra tão velha. Então, se você tem interesse, eu vou deixar aqui nos links a forma para você ir lá e ouvir esse livro também. A Pata da Gazela é um daqueles romances de época que vai mostrar a sociedade urbana brasileira do século XIX. Então nós estamos falando ali da alta sociedade do Rio de Janeiro. Então nós temos ali uma sociedade, claro, dominada por uma elite branca e que tem escravos. E antes que você jogue o livro fora mais uma vez, lembre-se que esse é um retrato histórico da época. E lembre-se também que o José de Alencar vai fazer o possível para se utilizar dos eufemismos aqui para não citar ali os escravos. Então muitas vezes ele vai usar as palavras como criado, ajudante, menino e outras, mas saiba que sim, são escravos. E antes que você me diga: ah, Daniel, esses livros deveriam ser jogados no lixo porque eles mostram a escravidão. Pelo contrário, esses livros deveriam ser lidos porque eles mostram a escravidão. Assim, a gente aprende com as barbaridades daquelas épocas e não as repete. Mas essa é uma opinião pessoal minha. Mas voltando para o livro. Como eu disse para vocês, o grande obstáculo desse livro vai ser o preconceito, já que as pessoas ouvem 1800 e pouco, José de Alencar, clássico brasileiro, e já pensam que o livro é chato. Mas esse livro aqui trata-se de uma comédia de enganos. Caso você não saiba o que é isso, eu cito para vocês, por exemplo, o seriado Friends. Friends se utilizava muito das comédias de engano. Uma pessoa dizia uma coisa, a outra entendia diferente, e isso gerava uma confusão que acabava sendo resolvida ou não no final do episódio ou dos episódios. E basicamente o que acontece aqui. Nós temos alguns enganos que vão gerar situações bastante engraçadas. Mas nós também vamos ter aqui um retrato muito interessante de como a sociedade brasileira daquela época funcionava. Então é um livro que você consegue se divertir com a história e se informar com a história, aquela com H maiúsculo. E os enganos vão acontecer principalmente entre um triângulo amoroso. Temos aqui Amélia, Horácio e Leopoldo. E desses três aqui vão surgir dois dos apelidos mais interessantes aqui no livro, que são a Gazela e o Leão. Leão é o nome dado a Horácio, já que ele se considera ali como um grande caçador, como um rei da selva. E Amélia é considerada aqui a Gazela, já que ela é a caça, ela é o grande objetivo desse leão. Claro que durante o livro ela não é chamada por esse nome. Esse aqui foi apenas um nome utilizado para o título do livro. Então, já explicando aqui o porquê desse título, nós temos essa metáfora entre o leão e a gazela. Mas está faltando um pequeno detalhe, não é mesmo? Por que então a pata da gazela? Mas antes de eu explicar isso para vocês, aqueles recadinhos rápidos que você já conhece, para você deixar o seu like nesse vídeo, já que isso é muito importante para impulsionar. E caso você ainda não tenha se inscrito nesse canal, clica no botãozinho que está aparecendo ali embaixo. É rapidinho, não custa nada para você e me ajuda bastante. Mas se você já fez tudo isso, você quer realmente dar uma força para mim, e você gosta de livros clássicos, livros muito bem escritos, eu vou recomendar para vocês uma obra minha. Eu vou recomendar
Um Poema de Guerra, livro no qual onde eu vou contar um romance que se passa em plena guerra. E onde acontece essa guerra? Na cidade de São Paulo e, claro, por todo o Brasil. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então conversa comigo ou dá uma olhadinha ali embaixo nas formas que você tem para adquirir cópias digitais ou físicas. E a pata da gazela se explica por causa dos pés de Amélia, já que no começo dessa história nós descobrimos que Horácio, assim como Tarantino, tem um fetiche muito louco por pés. E então ele acaba sabendo, por formas ali que eu não vou contar para não entrar em spoilers, apesar que esse é um livro de quase um século e meio atrás e que já está em domínio público. Mas eu vou poupar vocês porque eu quero que vocês tenham essa experiência também. Mas o que acaba acontecendo é que Horácio e Leopoldo têm ali uma relação bastante estranha e engraçada com os pés da moça. E isso também vai nos levar a como a sociedade da época funcionava. Já que hoje em dia, se a pessoa tiver um pé um pouquinho mais feio, talvez não seja um problema para a maioria das pessoas. Muita gente, eu mesmo não ligo para o pé da pessoa, eu ligo para outros atributos físicos e eu me preocupo muito mais com o caráter da pessoa com a qual eu pretendo passar muitos anos da minha vida. Então, se tem uma coisa que eu me preocuparia pouco, é com os pés. Mas isso mostra como era a sociedade daquela época, uma sociedade ainda muito centrada em torno da imagem, onde as pessoas precisavam ali estar sempre mostrando os seus aspectos para as outras pessoas, senão a sociedade não funcionava. Então era sim uma coisa necessária e o fato da moça ter pés bonitos ou não acaba sendo aí um grande motor para essa história. Isso acaba deixando as coisas muito curiosas e, como eu disse para vocês, muito engraçadas também. Como eu disse para vocês, eu não vou entrar nos spoilers, então eu não vou dar muitos detalhes dessa história. Vou ficar por aqui para que vocês fiquem curiosos, curiosas. Então o que você já sabe é que vai ter aí esse triângulo amoroso em torno dos pés dessa moça e vários enganos e desenganos aí vão acontecer. Mas outra coisa que eu gostaria de comentar sobre o livro, e aproveitando aqui para entrar na parte técnica, é sobre as metáforas que ele utiliza. Como eu disse para vocês, leão, gazela e coisas desse tipo não estão aí por acaso. Já que esse livro é um ótimo representante do romantismo brasileiro. E quando eu digo romantismo, eu não falo no fato de ser romântico de amor, mas romântico da época, do movimento romantismo. E nesse movimento havia esse engrandecimento da natureza. Então era muito comum falar-se sobre a natureza. E principalmente no Brasil, um país que tem aí muitas belezas naturais. Então esse livro vai ter isso o tempo inteiro. E se você gosta não apenas de ler a história, de curtir a história, mas também de analisar o texto, se você também se interessa por essa parte, esse livro aqui é um prato cheio. Não apenas pelas metáforas, mas pela forma muito bonita que o autor escreve. E antes que você pense que é um livro de vocabulário muito complicado, eu diria para vocês que não. Claro, vão existir alguns obstáculos de vocabulário devido à época. Mas se você fizer como eu fiz, ouvir ali através da Isabela, você não vai ter grandes problemas para entender. Ela vai explicar para vocês ali as palavras e expressões que talvez sejam um pouquinho mais complicadas. Vale a pena, você vai saborear muito o texto junto com a história. Estou fazendo aqui uma comparação um pouco simplista, é como você assistir a um filme que não apenas tem uma boa história, mas também tem uma paisagem muito bonita, também tem imagens muito interessantes, é como o Senhor dos Anéis no cinema. Não apenas é uma ótima história, mas a sua experiência visual é muito boa. Então, fazendo esse paralelo, eu diria que é isso que você vai encontrar aqui. Não por menos, a minha nota técnica não poderia ser menor do que um sonoro 5. É um grande clássico na nossa literatura que deveria, sim, ser conhecido pelo maior número de pessoas possível. Passando para a minha nota pessoal, eu tenho que dizer para vocês que eu, sim, me diverti bastante com essa história e que, assim como muitos de vocês, eu também tinha preconceito com esse livro. Quando as pessoas falavam José de Alencar, eu já pensava, putz, mas José de Alencar era aquele autor que todo mundo lá da minha época reclamava quando eu tinha que ler na escola. Todo mundo dizia que era chato. Então acho que eu não vou ler não. Mas eu acabei dando essa oportunidade, graças ali a esse empurrãozinho da Isabela, eu tenho que dizer que eu gostei bastante. Claro, não é uma leitura fluida, não é algo como nos dias de hoje, cheio de ação,
É lógico que vão ter ali alguns diálogos um pouco morosos e descrições um pouquinho exageradas. Mas tudo isso faz parte da época. Então eu devo dizer para vocês que foi sim uma experiência acima da média. Não foi uma experiência perfeita e por isso a minha nota vai ser 4. E é claro que um clássico como esse não poderia ter uma nota baixa. A nota final que eu vou dar para A Pata da Gazela de José de Alencar é 4,5. Dê uma chance para esse livro, recomendo muito, ele vai te surpreender e sim, ele não é chato como muitas pessoas falam, ele só é talvez mal compreendido. É isso aí, galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão ouvindo audiolivros? Vocês gostam desse formato? Deixem aí nos comentários. Vocês já leram A Pata da Gazela? Imagino que alguns de vocês já tenham lido, afinal é um livro bem antigo. Vocês concordam com o que eu disse aqui? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Coloque tudo aí nos comentários. Eu leio todos, respondo sempre que possível, principalmente se a pessoa for bem educada. Se vier com falta de educação, bye bye comentário. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.